Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje iremos ver a ditadura militar do Brasil, O início, por que aconteceu o golpe de 1964 e um pouquinho dos dois presidentes do período do regime militar no Brasil. Então é mais ou menos esse o conteúdo de hoje. E eu acredito que na próxima semana iremos fechar o nosso conteúdo e aí eu irei marcar a prova com vocês, tá certo, pessoal? Então fiquem até o final, não percam a nossa aula porque isso vai cair na prova. Então é isso aí, um abraço e curtam a nossa aula de hoje. Então, para falarmos sobre o golpe de 1964, temos que voltar um pouquinho no tempo. Lembrando que esse golpe, ele foi adiado, Lembra que eu falei isso em um outro momento, que o golpe que foi aplicado em 1964 era para ele ter sido aplicado na década de 50, Mas como Vargas se suicidou, esse golpe foi adiado para 1964. Por quê? O que era que estava acontecendo, minha gente, no mundo e principalmente no Brasil? Governos aqui no Brasil chamados populistas, que eram mais à esquerda, não que eram de esquerda, mas eram mais à esquerda, com leis trabalhistas, leis que feriam, os privilégios da classe dominante do nosso país. E a classe dominante, os civis, se juntam com militares e os militares tentaram dar um golpe uma década antes, Então, esses mesmos civis e esses mesmos militares, eles vão voltar em 64 e vão dar o golpe, de 31 de março, caindo para o dia 1º de abril, que é o dia da mentira. Então é mais ou menos, vocês estão entendendo mais ou menos, Então, o Brasil vivia esses governos populistas e isso estava incomodando setores do exército, setores conservadores na política e setores, da elite dominante do nosso país. Então, juntando esse fator, mais com outros fatores que eu vou falar para vocês, vai ser a causa do golpe de 1964. Desde o momento que o Jango, o João Goulart, ele assume o Brasil em 1961, ele já sofreu pressão, já sofria pressão desses setores que eu citei para vocês, dos militares, dos conservadores e da elite, Muitos acusavam ele de ser comunista, porque essa ala mais conservadora do exército era aliada dos Estados Unidos. E vocês sabem que nesse período estava ocorrendo o quê? A Guerra Fria. E a Guerra Fria também, ela vem para o Brasil também nesse contexto, Então começam a acusar o João Goulart de comunista, Então ele já começa o seu governo sob pressão. A única coisa que fez com que esses militares, a elite e os conservadores ficassem um pouco quietos foi que foi criado, um sistema parlamentarista também, porque tirava, todo o poder da mão do presidente, E o parlamentarismo seria essa forma de... onde estavam exatamente esses setores, pessoas desses setores, não estavam os militares, o pessoal da elite, A oposição estava toda no parlamento, Então, isso aí vai fazer com que eles fiquem um pouco quietos. Porém, algumas leis e alguns decretos, algumas medidas feitas pelo Jango, vai fazer com que esse povo bote suas unhas para o lado de fora mais uma vez na história do nosso país. Então, uma das medidas que foi bastante criticada pelo Jango foi exatamente a Lei de Remessas de Lucros de 1962. Essa lei impedia que as multinacionais enviassem para o exterior mais de 10% do seu lucro. Só poderia ser até 10% do lucro que elas tivessem aqui no nosso território. Isso vai incomodar muita gente mesmo. A outra medida foi a reforma, a tão sonhada reforma de base. A reforma de base era exatamente a reforma agrária, que seria dividir, cada brasileiro teria um direitinho a alguns pedacinhos de terra, Reforma bancária, reforma tributária, reforma educacional, reforma eleitoral. Todo esse pacote que eu falei para vocês faziam parte da reforma de base. E essa reforma de base é que vai incomodar mesmo a elite, o exército. Por quê? Esse pessoal não queria perder os seus privilégios que já eram mantidos há séculos.
Então, como o Jango fazia um governo, né, um mandato mais à esquerda, com medidas populares, progressistas, os Estados Unidos ficaram com medo que o Brasil se tornasse uma Cuba, por exemplo, uma China, um Vietnã, uma Coreia do Norte. Ficou com medo que o Brasil se tornasse isso. E começou a financiar políticos e oposição ao governo de Jango aqui no Brasil, a partir de 1962. Né? Muitos políticos foram beneficiados com os Estados Unidos. Então é nesse momento que praticamente já estava tudo armado. É exatamente em 1964 que, na noite de março de 31, 31 de março de 1964, entrando para o 1º de abril, o Jango é deposto do seu cargo, e aí os militares vão assumir o governo do Brasil e vai ter início aí no governo do Castelo Branco. É importante falar que na época que o Jango estava no poder, foram organizadas várias manifestações contra o Jango. Né? Mais de 200 mil pessoas iam, né, a Marcha da Família, né? Enfim, outras manifestações, parecido com 2016 aqui no Brasil, que começou em 2003, as manifestações, né, a oposição forte. Não estou defendendo Dilma, não estou defendendo o PT. Estou falando que o contexto é muito parecido. Começa assim, com propaganda contra o governo. Depois, uma oposição forte. Depois, manifestações na rua. Depois, pedido de impeachment. No caso do João Goulart, foi um golpe. Ele foi deposto mesmo, foi derrubado. E havia uma operação dos Estados Unidos aqui no Brasil. Isso foi divulgado atualmente, que se o Jango mostrasse resistência ao ser derrubado, os Estados Unidos iria invadir o Brasil e iria colocar os militares no governo. O Brasil estava à beira de uma guerra civil, minha gente. É isso aí, para você ver como os Estados Unidos se envolveram bastante no processo do golpe de 1964. Essa discussão que estamos tendo agora, há 10 anos atrás não existia. Não existia. Que teve participação externa, né, aqui no golpe de 64. Ninguém falava nisso. Poucas pessoas falavam nisso. Na verdade, pesquisadores da área, né, de história falavam nisso, mas não era amplamente divulgado para a população. Isso só vai ocorrer em 2014, 2013, que é quando alguns documentos vão ser divulgados pelo governo de Dilma, né, sobre alguns crimes que foram investigados na época da ditadura militar. E é nesse momento que vai descobrir que os Estados Unidos teve participação ativa no golpe de 1964. Né? Os Estados Unidos estava à frente do golpe. Então, essa discussão, basta ver que essa discussão ela é recente. É uma discussão que tem 5, 4, 6 anos que descobrimos que os Estados Unidos participou de fato no golpe de 1964. Agora vamos falar do governo do Castelo Branco. O governo do Castelo Branco é de 1964 a 1967. Ele foi o primeiro presidente dos 5, né, militares que estiveram à frente do nosso país durante, né, esse período da ditadura militar. O que vai acontecer no período da ditadura militar e especificamente no período em que o Castelo Branco estava à frente do nosso país é exatamente a construção da base, né, da ditadura. Como assim, professor, a base? É o início, né? Então, algumas leis vão ser aprovadas para dar, né, resistência e apoio a essa ditadura. Então, começamos falando dos atos institucionais, ou AIs. Os atos institucionais eram medidas ou decretos-leis, né, que valiam mais que a nossa própria Constituição. Um exemplo, temos a Constituição, né, que são os conjuntos de leis maiores do nosso país, e temos os atos institucionais, que é a própria Constituição, né? Então os militares adoravam os atos institucionais, são vários durante o período da ditadura. Porém, os mais importantes são do 1 até o 5º ato institucional, quase que eu não falo. São os mais falados, na verdade, né? Então, o ato número 1, o ato institucional número 1 de 1964, ele previa cassar mandatos.
As pessoas que fossem contra o governo, tivessem uma ideologia diferente da do governo, poderia ser caçada. O prefeito, o vereador, o deputado, o senador, o governador, eles poderiam ter seus mandatos cassados e não poderiam mais se eleger ou se candidatar. Então o primeiro ato é esse. Ele vai ocorrer no governo do Castelo Branco. Gente, uma pausa. Eu estou vendo aí no livro de vocês que tem um equívoco que fala que o A1 foi o momento em que o Castelo Branco assume o governo. Não foi isso que aconteceu, tá certo? É um equívoco que está aí no livro de vocês. Então, voltando, o A2, né, o ato institucional número 2, ele previa o fim do pluripartidarismo. Ou seja, esse negócio, como hoje nós temos vários partidos, né? Temos o PSDB, temos o MDB, PSL, PT, PDT, são vários partidos, né? Pronto. Nesse momento, a maioria dos partidos que existiam no Brasil foram eliminados, foram censurados, não poderiam participar das eleições. Agora seria o bipartidarismo. Só 2 partidos poderiam participar das eleições dali em diante. Então o ato institucional número 2 foi isso, gente. O ato institucional número 3, ele previa que as eleições para os governadores, seriam de forma indireta, ou seja, a alta cúpula do governo militar iria escolher quem seriam esses governadores. Então vocês podem ver que já começa, né, exatamente no governo do Castelo Branco, que começa a base da ditadura militar. Então, o AI4, ele previa uma nova Constituição para o Brasil. Uma nova Constituição para o Brasil. Mais uma Constituição. O país para gostar de Constituição. Então vocês viram que no governo do Castelo Branco, né, as coisas principais que ocorreram foi exatamente os atos institucionais 1, 2, 3 e 4. Então na próxima aula a gente continua, né, com o governo do Costa e Silva, do Médici, né, do Geisel e do João Batista Figueiredo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje não teremos atividade, porque estamos aí na semana, né, decisiva, que é a semana da feira. E eu sei que vocês vão estar ocupados, então não teremos atividade hoje. Simplesmente será só a aula. Então, um abraço e até a próxima semana. Aproveitem esse tempo que vocês têm livre para colocar as atividades em dias. Lembre que as atividades valem notas e muitos de vocês estão me devendo nota. Então é isso aí, um abraço e até a próxima.